Amados, a graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir as Escrituras no Salmo de número 13, um Salmo de Davi. Vamos ler o Salmo todo, queridos. Verso 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém, amados? Senhor Jesus, nos apresentamos como noiva do Senhor para que o Senhor venha nos restaurar, nos curar, nos abençoar. Precisamos da tua presença no nosso meio e a tua promessa que onde 2 ou 3 estariam, o Senhor se faria presente. Faz-te presente como bom pastor e cuida de cada uma das tuas ovelhas. Fala ao nosso coração, Senhor, e nos ensina o caminho da vida. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo de Davi, salmo de número 13, como tantos que Davi escreveu, né? Agora, qual que é o estado, né, queridos, da alma de Davi, relatada, mostrada, desnudada aqui diante de nós nesse salmo? Bom, logo na leitura fica bem claro, nós notamos que por 4 vezes o rei Davi pergunta, até quando? Até quando? Até quando? E isso mostra que ele estava num estado de dor, né, queridos? Uma pessoa só pergunta isso quando está num estado de dor. Ninguém pergunta isso quando está extremamente feliz e fala, até quando vai durar? Não. A pessoa se faz essa pergunta e faz essa pergunta a Deus, geralmente em um estado de sofrimento. E mais do que isso, porque no estado de sofrimento, muitas vezes nós não perguntamos. Nós perguntamos isso, geralmente, quando estamos em um estado de sofrimento insuportável. Insuportável, e outro detalhe, já há um bom tempo. Porque a pessoa já está num estado já há semanas, talvez há meses, e ela fala, até quando? Eu já estou há tanto tempo com isso, com esse problema, com esse sofrimento, isso não vai acabar. Até quando vai durar isso? E é um estado insuportável, porque a pessoa já não suporta mais isso. Ela está, às vezes, à beira de um colapso e fala, Senhor, até quando? Não dá mais. Não dá mais. E ele também pergunta a Deus, para sempre te esquecerás de mim? Então mostra que ele está também num estado de vazio, de solidão. Ele se sente abandonado por Deus, se sente esquecido. Até quando te esquecerás de mim? Eu estou só no mundo. Tantas angústias, tanto sofrimento, e Deus parece que me abandonou justamente quando eu mais precisava dele. E é um estado também de falta total de paz, né, queridos? Porque ele pergunta, até quando terei inquietações? E a alma, ela está inquieta. A inquietação é uma agitação, né? Não há um descansar. Não há um período de relaxamento. Não, está inquieto, o tempo todo agitado. Porque não consegue entrar em paz. Quarto detalhe do estado da alma de Davi aqui, é quando ele diz, eu tenho tristeza no coração, dia após dia. Então veja, há um estado de tristeza, como já havíamos detectado, que é um estado insuportável. E não é uma tristeza que dura um dia, não. É algo que se prolonga. É no coração essa tristeza dia após dia. Algo que não passa. Essa tristeza, esse abatimento, esse estado tão para baixo, ele estava passando
e passava por dias a fio. Do que estamos falando aqui, né, queridos? É algo bem fácil de detectar que Davi, enquanto escrevia esse salmo, ele teve uma crise do que hoje chamamos de depressão. Um estado insuportável, sem paz, sentindo sozinho, de uma tristeza constante que perdurava por um longo tempo. E a Bíblia nos relata casos de algumas pessoas que passaram por períodos de depressão. Davi é um caso, nós temos o caso de Elias, de Jeremias. Elias chegou diante de Deus e falou: eu quero morrer, porque o país inteiro, a nação inteira se corrompeu, abandonou a Deus e só fiquei eu. E ele se esconde em uma gruta e diz: eu ficarei aqui esperando a morte. Esse foi o caso de Elias. Jeremias, também, quando a sua nação foi atacada, a sua nação foi destruída pelos babilônios, e Jeremias, no estado de desolação, o país em ruínas, o templo destruído, e ele diz, num estado de profunda tristeza, tanto é que um livro que Jeremias escreveu chama Lamentações, que ele lamentando todo o ocorrido, e numa crise de depressão, Jeremias chega a dizer: é melhor um aborto do que eu. Davi, aqui no Salmo 13, está num estado desse tipo, num estado de depressão, como em outros salmos também ele apresenta essa crise. O Salmo 88, quando você for ler, é um salmo extremamente depressivo, chega a ser um salmo mórbido, porque o salmo inteiro ele falando de morte, falando de sepultura, de cova, e ele diz: eu sou um cadáver ambulante, eu sou um cadáver em vida. E o que é a depressão, né, Cris? É importante nós notarmos que a depressão não tem nada a ver com tristeza. Tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa completamente diferente. A depressão são ordens de magnitude de diferença. É comparar em tamanho um carrapato com um elefante. Não há sequer parâmetro de comparação entre uma coisa e outra. É claro que dentro da depressão, uma das marcas é um estado de tristeza profunda, mas é muito maior do que uma tristeza. Alguns detalhes da depressão. A depressão não é contada em dias, queridos. A tristeza, sim, né? Você tem aquele período que você está um pouco abatido, né? Aconteceu alguma coisa, deixou você triste. Uma palavra, um acontecimento, você ficou triste. A depressão, pelo contrário, ela não é contada em dias, é contada em semanas, em meses ou mesmo em anos. E ela é marcada por algumas características. Primeiro, uma palavra talvez nova para você, mas a depressão é marcada pela anedonia. A anedonia é um estado onde que a pessoa não tem mais prazer em nada. Não tem desejos, ela perde o prazer em tudo. Perde o prazer em comer, perde o prazer nas atividades do cotidiano, perde o prazer em conversar com a pessoa, perde o prazer em estar acordado, perde o prazer em tudo. Realmente ela entra num estado onde a vida como um todo se torna cinzenta. Ela olha para a vida e parece que tudo perdeu a cor. Entra num estado de apatia total, parece que ela não tem mais reação, ela não reage. E tudo fica sem graça. Absolutamente tudo. Outra marca da depressão é um sentimento de vazio muito grande, né? Parece que a pessoa mergulha numa escuridão, num vazio, e ela sente como se tivesse um buraco na alma. Outra característica é marcada pela desesperança, ela não tem esperança no futuro, ela não consegue imaginar o futuro, porque até o hoje está insuportável, quanto mais pensar em futuro. Ela se sente sem força alguma para qualquer coisa, qualquer atividade, não tem capacidade criativa nenhuma, porque ela perdeu realmente as forças de viver. Então, ela sente essa absoluta falta de vontade de viver. Realmente, ela não tem vontade de viver. Se sente sem vida, como Davi menciona no Salmo 88. Em relação a dormir, muitas vezes, no estado depressivo, a pessoa não consegue dormir. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a principal característica é essa pessoa, o desejo dela é realmente ficar dormindo para sempre.
não tem desejo de acordar, de se levantar. Se ela pudesse, ela não levantava da cama e dormia para sempre. E tudo isso, queridos, todos esses detalhes que eu mencionei, é claro que depende de uma depressão para outra, depende da severidade da depressão. Mas a depressão pode chegar a níveis tão grandes que tudo isso que eu mencionei antes podem chegar a ter uma proporção descomunal. Realmente é uma coisa gigantesca a imensidão da dor na alma que uma depressão pode causar. Tanto é que o nome dessa pregação, depois eu mudei o nome inicial era Depressão, o esmagamento da alma. Realmente a alma da pessoa fica esmagada. Esmagada. E assim, talvez muitos aqui talvez não tenham passado, e essa mensagem aqui serve também para as lutas em relação a tristezas, a abatimentos, mas eu vim aqui o foco para a depressão. E realmente só sabe quem passou, queridos, não dá para descrever esse tipo de coisa, não dá mesmo, então, por favor, tenha cuidado de, às vezes, menosprezar alguém que está passando por isso, porque você realmente não tem noção a dimensão do que é isso. E a depressão é um buraco negro, no sentido de que o buraco negro, a característica dele é que ele suga tudo, né? Ele suga tudo, nada sai, ele só suga. E a depressão tem esse princípio, né, de sugar a energia da pessoa, e a pessoa ir se esvaziando, perdendo forças, né, vai sugando a energia, e a pessoa cada dia está mais abatida. É como, queridos, enfrentar uma depressão, é como se você tivesse que nadar correnteza acima. Imagine um rio, bastante caudaloso, com muitas corredeiras, e você tem que nadar na direção contrária, nadar correnteza acima. E você nada com todas as forças, com empenho, e quando você vai ver, depois de nadar tudo aquilo, você olha e você foi para trás. E você tem que continuar nadando, e sempre indo para trás, e cada vez mais cansado, cada vez mais desgastado. Isso é a luta contra a depressão. Imagine só. E toda a descrição, essa descrição que eu acabei de fazer, queridos, eu não faço baseado... Qual livro que você pesquisou, pastor? Qual o site do Google que você pesquisou isso? Não, queridos, eu não li em livro algum. Eu sei exatamente o que é, porque eu passei por isso. Eu fui acometido, há muitos anos atrás, por uma depressão avassaladora na minha vida. E afundei, realmente. É uma dor na alma que não dá para explicar. Como eu falei, como se tivesse um espeto em você, 24 horas por dia, de dor, só que na alma. Não conseguia dormir, tinha espasmos, eu ficava tremendo assim, o dia inteiro. Num estado de vazio e de dor, 24 horas por dia. E como eu disse, não são uma semana, 2, são meses. E conviver com uma dor desse tamanho por meses não é nada fácil. Obviamente, como uma pessoa de fé, a minha busca imediata era por Deus. Assim como Davi, obviamente, assim como Elias, obviamente, assim como Jeremias. E eu orava e o resultado é o mesmo que Davi teve registrado no Salmo 22. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio algum. Porque realmente só dá para passar por isso através de um processo. E é o que nós vamos ver aqui. Davi, no Salmo 51, ele clama, e foi o meu clamor durante esse período. Restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. E aqui deixa eu abrir um parênteses, né? A primeira coisa, que quando você passa por um período assim, e por favor, prestem atenção nisso, um parênteses importante. A primeira coisa que você tem que verificar quando passa por um período assim, é verificar a parte física. Porque aquilo pode decorrer simplesmente de um desequilíbrio químico, uma falta de vitamina, uma questão hormonal, uma questão faltando algum mineral no seu corpo. Que, fazendo uma reposição simples, aquilo deixa de acontecer. Então, a primeira coisa, claro, é consultar um médico, por favor. Eu vim tratar aqui de uma questão mais psicológica. Então, a depressão tem várias causas. Que pode ser uma causa física, como eu mencionei, pode ter a ver com um período da vida, né? As mulheres sabem disso, muitas
têm uma depressão pós-parto, outras têm depressão na menopausa. Então, às vezes, é uma questão de um período da vida, e isso é comum e faz parte. Ou pode ter surgido a partir de um grande sofrimento, a pessoa teve algum abalo emocional muito grande, mergulhou em pensamentos negativos, e quando foi ver, aqueles pensamentos negativos a jogaram em um estado de depressão. Pode ser relacionado a um trauma do passado, algo no passado ou na infância, algo que ocorreu lá atrás, e aquilo ficou no inconsciente da pessoa até que em um determinado momento da vida adulta, o monstro põe a cabeça para fora e a pessoa cai num estado depressivo. Pode surgir por causa de culpa, a pessoa faz algo errado, Davi teve esse problema, e por causa disso se sente tão mal consigo mesmo, tão culpado, que afunda na depressão também. Ou é algo tão interessante que a depressão pode surgir também por nenhuma causa aparente. Pode ser simplesmente pelo vazio. A pessoa está sentindo que a vida não faz sentido, e aí cai numa depressão. Bom, queridos, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Evangelho ele tem resposta para todas as situações da vida. Não há nada que você pergunta que fala, para tal situação Deus não tem resposta. Não, Deus tem resposta para tudo. E a Bíblia é repleta de histórias justamente disso, de reconstruções. A Bíblia é repleta de histórias de vidas despedaçadas, vidas praticamente destruídas e que passam por um processo de restauração. Não há não soluções para Deus. Para tudo há respostas. Então a gente tem que tirar da nossa mente que a Bíblia, que é um erro comum e que a gente precisa entender isso, a Bíblia não é um livro de história de pessoas santas, perfeitas, que não tiveram problemas, que cultuavam a Deus com toda alegria, toda beleza, e o livro todo isso, narrando atos de coragem, atos de bravura e pessoas sem problema algum. É claro que tem muitos atos de coragem, bravura e de santidade, mas a Bíblia nos relata tantos e tantos episódios de pessoas que passaram por problemas devastadores. Problemas que a gente não consegue sequer sonhar o tamanho do que elas tiveram que enfrentar ali. E a única força que elas tinham, o único apoio, o único alicerce que elas tinham era Deus. E era justamente nesse alicerce que elas tinham força para vencer. Então a Bíblia, pelo contrário, é a história da ação de Deus restaurando almas feridas, almas machucadas, almas despedaçadas. Como eu citei, Davi tem alguns salmos depressivos. E quer uma vida que teve mais problemas do que a vida de Davi, Davi passou por lutas gigantescas, né, queridos? Ele foi desprezado pela família quando era criança. Ele teve que travar batalhas sem fim, tanto com feras no campo, quanto com um gigante, quanto com nações mais poderosas. Ele que teve que sobreviver à perseguição. Ele foi considerado um rebelde do seu próprio povo, apesar de não ser, e foi perseguido por um rei, o rei Saul. Apesar dele ser inocente, ele era considerado culpado e foi perseguido. Ele enfrentou a culpa por ter cometido um assassinato e um adultério. Enfrentou o caso de uma filha ter sido violentada por um filho dele. Enfrentou o caso de um filho matar o outro filho. Enfrentou um caso de um filho tentando matar a ele próprio, Davi. Então, veja que a vida de Davi foi muito complicada. E ele sempre recorria a Deus. E no meio dessas lutas, em uma ou outra, ele passou por episódios de depressão. Então, a gente vai estudar aqui um processo, um caminhar para vencer esse gigante, esse monstro, de uma pessoa que passou por isso, tanto Davi como eu próprio. E Deus, queridos, é alguém que está contigo para lidar com as agruras da vida. Quando você está no fundo do poço, todo mundo pode te abandonar, mas tem um que desce para estar lá contigo, e esse é Deus. Ezequiel 34 diz que o bom pastor, Jesus é o bom pastor, né? Ele fortalece a ovelha fraca, ele cura a doente, ele cuida da ferida, traz de volta as perdidas, restaura a quebrada. Essa é a ação de Deus para conosco quando estamos em situação de dificuldade. Bom, a primeira solução, vocês estão aí comigo no Salmo 13?
Isso aqui foi o que eu vivi, queridos, e que Davi viveu, e pode ser uma solução tanto para tristezas menores, como para algo desse porte, que é a depressão. Salmo 3, o verso 3, no início do verso, ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Então, a primeira coisa, que apesar de ele estar num estado de tal abatimento, perguntando até quando o Senhor me abandonou, apesar de ele estar achando-se sozinho e abandonado, ele não desiste de Deus. Deus, eu estou notando, parece que o Senhor me abandonou, mas eu estou aqui. E, por favor, olha para mim e responde, Senhor. Olha para mim. Então, a primeira coisa, ele não desiste. Ele continua clamando. Porque a pior coisa e a grande tentação do depressivo é a desistência. Porque é a vontade dele. O estado depressivo é um estado onde a sua vontade é desistir de tudo. Essa é a grande tentação e é o grande perigo. Porque a cada dia que você desiste, mais você afunda. Existem casos, e não são poucos, que a pessoa chega num nível de depressão tão profunda que ela começa a vegetar em cima de uma cama. Vegetar mesmo, ela não mexe nada, nem os olhos. Ela fica de olho aberto lá parado, vegetando. Como se o cérebro dela tivesse sido destruído realmente. Então, a primeira coisa é isso, é ir adiante, é prosseguir. Dia após dia, prosseguir. E o que é muito importante é, mesmo sem vontade nenhuma de fazer isso, que é geralmente o caso do depressivo, ele não tem vontade. Então você tem que fazer isso contra você mesmo, contra a sua vontade, é ir adiante. E nisso, queridos, que é muito difícil você convencer, o depressivo se convencer a ir adiante, a não desistir de lutar. Porque, como eu falei, é lutar contra uma correnteza, você nadar contra a correnteza. E boa sorte em animar uma pessoa a nadar contra a correnteza. E para isso, queridos, eu tenho uma história que eu ouvi numa pregação nessa época e que me inspirou muito. É uma história escrita por George MacDonald, um cristão famoso do século passado. Ele escreveu uma história infantil, né, mas que alguns cristãos usam para ilustrar alguns princípios. Uma história infantil chamada A Princesa e o Goblin. Então veja só, a princesa vivia numa região que estava sendo atacada por goblins. Goblins é uma espécie de duendes, né, uns bichos verdes, meio feios, meio toscos e entes do mal. E ela, muito assustada, porque a região estava sendo atacada, e ela foi falar com a avó era um ser meio mágico, né, meio poderoso, e ela falou: olha, avó, enquanto eu estiver perto da senhora, eu estou bem. O que eu faço se a nossa casa for atacada? O que eu faço para me sentir em segurança? O que eu devo fazer? Aí essa avó dela entrega uma linha, um fio mágico, e fala: olha, quando isso acontecer, pega esse fio mágico e vai puxando e vai seguindo esse fio, não importa onde te levar, siga esse fio mágico. Enfim, passados alguns dias, ocorre o ataque, os goblins atacam a região, invadem inclusive a casa dela. Ela imediatamente corre onde ela deixou a linha, pega a linha e começa a seguir a linha. E ela fica muito animada, porque a linha leva ela para fora do quarto dela e aparentemente em direção ao quarto da avó, que era a pessoa que mais lhe transmitia segurança. Só que a linha, em vez de subir para o quarto da avó, vai pela porta afora, para fora da casa, para dentro da escuridão da noite. Eu falei: meu Deus, nós estamos sendo atacados e eu vou para a noite, para fora de casa, mas ela decide seguir pela orientação da avó. Não importa o que aconteça, siga esse fio mágico. Bom, ela seguiu o fio mágico fora da casa, no meio da noite, e o fio mágico, para piorar, a leva para a floresta, que era justamente um dos locais que estavam infestados de goblins. E ela tem que tomar a decisão: vou ou não vou, confio na minha avó ou não, volto atrás. Ela decide ir adiante. Atravessou a floresta, e então aquele fio mágico leva ela para a montanha, onde tem uma gruta, para entrar na gruta e descer ao mundo profundo daquela gruta, que era onde viviam os goblins. Era o reino dos goblins, onde havia centenas, talvez milhares de goblins. Ela falou: isso é loucura. Eu estou querendo fugir desse mal e estou indo em direção justamente a ele. Volto atrás ou não? Ou seja, a situação só piorava. Por que eu não desisto? Essa era a pergunta que ela se fazia. Se a coisa está só piorando, por que eu não desisto? Se eu estou cansada, se eu estou em perigo, por que eu não desisto?
Mas ela continuou. Até que o fio mágico deu numa parede. Atravessando uma parede, mas a parede era uma montanha de pedras. Bom, eu estou num lugar sem saída, estou dentro de uma gruta, na profundeza de uma montanha, cheia de goblins aqui, e não tem mais o que fazer. Tem uma parede de pedras, já tentei de tudo e dou de cara com um obstáculo. E é exatamente isso que uma pessoa em depressão sente, queridos. Já tentou de tudo, já foi, caminhou, lutou, combateu, e a coisa só piorou e ela dá de cara com uma coisa sem saída. Qual que é a decisão dela? Bom, fácil. O fio veio lá de casa, é só eu voltar seguindo o fio que eu volto para casa. Só quando ela virou as costas e começou a andar para trás, o fio desapareceu. Ela, não sei o caminho de casa, a partir daqui já havia andado bastante. Então, queridos, a primeira coisa, saiba, Deus não te apoia em retroceder. Deus, Jesus Cristo, Ele não apoia você na escolha de desistir. Não apoia você em crer em pensamentos de derrota. Jesus não vai dizer amém. Saiba que você acabou, que a sua vida terminou aqui. Deus não apoia você sucumbir. Ele quer que você vá adiante. Siga adiante. Mas você fala, Deus, como? Eu estou diante de um obstáculo, estou diante de uma parede de pedra. E é isso que a gente fala para Deus. Deus, não tem como. Já tentei, já andei, e estou está cada vez mais difícil, estou diante de um obstáculo intransponível. E Deus continua, siga adiante, siga adiante, siga adiante. Num desses momentos que eu estava mais afundado, eu falei, Deus, eu não suporto mais, estou cansado, não aguento mais, a dor na minha alma está insuportável. E nesse momento de desistência, onde meu semblante estava descaído de tristeza, queridos, eu senti uma mão sobre o meu ombro, um peso assim no meu ombro, como um pai colocando a mão em cima do ombro e falando, meu filho, siga adiante. Siga adiante. A sua decisão de falar, mas eu não tenho força, decida seguir adiante e a força vai vir. E ela pensou, eu não tenho como atravessar, o que eu vou fazer? Tem um monte de pedras, já sei o que eu vou fazer. Eu não consigo derrotar ou vencer um monte de pedras, com centenas de pedras. Muito grande. Mas uma coisa eu consigo tirar uma pedra. Uma pedra de cada vez eu consigo tirar. E aquela princesa foi tirando uma pedra por vez, daquela montanha de pedras, foi tirando até que abriu um buraco, ela atravessou e estava segura. Então, queridos, nessa luta, não tente achar que vai resolver do dia para a noite. Não, você tem um gigante, uma montanha de pedras, que às vezes você construiu ao longo de meses e você não vai resolver do dia para a noite. Então, você vai ter que fazer é tirar uma pedra de cada vez. Então, o que eu coloquei na mente quando eu vi essa história é só mais um dia. Se eu não estou vendo um horizonte para uma solução, eu não consigo imaginar semanas ou meses à frente, eu consigo vencer esse dia. Então, eu pensava, só mais um dia. Suportar uma hora é difícil, pensar em meses, um período longo, é enlouquecedor. Mas eu consigo suportar um dia. Dá para enfrentar um dia. Então, é só ficar pensando, mais um dia. E aí chega amanhã, só mais um dia, e vai. Só mais um dia, mais uma pedra, e vai caminhando. Então, essa primeira coisa, não desistir, mas seguir adiante. Agora, a segunda parte do verso 3, Davi fala, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então, veja só, queridos. Se não acontecer essa primeira parte, vai ser derrotado. Ou seja, do contrário, eu dormirei o sono da morte. Então, esse é um passo muito importante, parece opcional, mas não é. É muito importante. Que é, você precisa resolver uma questão física. Porque uma pessoa que entra num estado depressivo, os processos mentais já foram materializados em processos químicos, em processos corporais. O corpo está num estado de torpor. Hormônios de prazer, de atividade, a química mental, está tudo desequilibrado. Então, a pessoa agora está enfrentando dois inimigos. A alma dela perturbada e o corpo que está num estado de torpor. E quem entende de arte da guerra sabe, a pior coisa que tem é você lutar em duas frentes. Você tem que dividir as suas forças e você vai ser derrotado. Então, a primeira coisa é resolver a parte física.
E como você enfrenta isso? Geralmente com os fármacos, né? com os remédios que tentam resolver o desequilíbrio da sua mente. Só que os remédios têm diversos problemas, né? Eles têm efeitos colaterais, o uso de longo prazo pode ser muito problemático, a gente não sabe o que pode ocorrer. Gera uma dependência e um comodismo, porque a pessoa fala, não, os remédios vão resolver o meu problema, e não é assim. Que a hora que tirar o remédio, volta tudo. Então, há uma forma de resolver a parte física sem os remédios, foi o que eu adotei, que é você estimular o seu corpo. Isso é comprovado. Você tem que partir para algumas atividades. Ou você fazer exercícios físicos, ou partir para atividades lúdicas, como dança, ou atividades coletivas, como esporte. Isso ajuda a restaurar a parte física. Isso não é um passo opcional, quero ficar bem claro isso. Se você enfrentar 2 inimigos, vai ficar difícil. Então, essa é uma parte importante. Se você quiser utilizar os fármacos, tudo bem, mas os exercícios e as outras são ajudas muito boas. Agora, olha o verso 5, terceiro passo. Eu, porém, confio no teu amor. Esse é um passo importantíssimo, é você decidir crer em Deus. A princesa, ela continuou seguindo adiante porque confiava na avó. Você pode decidir seguir adiante porque você pode confiar no amor de Deus. No Salmo mórbido, que eu falei, Salmo 88, Davi ainda diz, Deus é o Deus que me salva. Ele é um salvador. Então, é você colocar essa esperança em Deus, decidir crer. E crer em Deus é descrer da derrota. Você tem que confiar que Ele vai te ajudar em todo o processo. Porque muitos creem em Deus, mas creem também na desesperança. E não pode ser assim. Porque senão fica um ser dividido. Não, você crê em Deus, então eu creio que eu vou superar isso. E com essa decisão de crer, de confiar no amor de Deus, você passa a fazer o que o apóstolo Paulo diz, eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se eu confio em Deus, eu vou filtrar os meus pensamentos. Como eu falei, enfrentar a depressão é como nadar contra a correnteza, nadar a correnteza acima. É loucura você fazer isso. Não dá. Se os seus pensamentos, tratando a correnteza como seus pensamentos negativos, pensamentos de falta de significado, de desespero, de medo, você ficar enfrentando a depressão com esses pensamentos na mente, é impossível. Então, a alternativa é, em vez de nadar correnteza acima, saia do rio e ande pela terra. O que significa isso? Não dê valor algum a esses pensamentos negativos. Quando eu tomei essa decisão, não vou cultivar pensamento negativo nenhum. Porque eles só vão gerar morte. Eu decidi abandonar cada pensamento. Se surgia na cabeça, eu ignorava. Surgia, porque vi um monte. Todos eu ignorava. Não vou cultivar nenhum pensamento, porque eles estão matando a minha alma. Então, é uma decisão que você tem que tomar, uma decisão de fé. Se eu creio em Deus, por que eu vou ouvir pensamentos que falam o contrário do que o meu Deus diz? Por quê? Não. Ou eu creio nele, ou eu dou razão a Deus, ou dou razão a esses pensamentos depressivos. Eu tenho que escolher em quem eu vou acreditar. E eu creio em Deus que está dizendo que vai estar comigo e que vai me dar forças e que eu vou vencer. E se encha da palavra, porque o depressivo muitas vezes não consegue cultivar bons pensamentos. Primeiro é jogar fora os pensamentos negativos e cultivar bons. E se você não consegue pensar coisas boas, se encha da palavra. Foi o que eu fiz. Eu chegava a ouvir pregações, 2, 3, 4, uma seguida da outra. Porque são pensamentos que iam despertando a minha mente, sabendo, confiando e aprendendo e reconhecendo que Deus ia estar comigo. Se você pega água parada, como diz o ditado, né, só acumula sujeira e mosquitos. Então você tem que agitar essa água, sua mente, para oxigenar. E isso abandone cada pensamento negativo e enche de pensamentos bons, com a palavra, com pregações, venha à igreja, busque. Quarto ponto é fazer de Deus a sua glória. Lá no Salmo 3, Davi luta também com depressão, ele fala, Senhor, Tu és a minha glória. Isso é um passo importantíssimo, queridos, porque muitos entram em depressão por falta de sentido na vida. E a pergunta que eu te faço é, quem é o significante da sua vida? Essa é a palavra. Quem é o significante da sua vida? Ou seja, o que ou quem dá significado à sua vida? Porque tem gente assim, olha, minha vida só faz sentido se tal coisa estiver muito bem
estiver ok se eu tiver isso. Ou minha vida acaba se eu perder tal coisa. Por exemplo, alguém pode dizer, minha vida acaba se eu perder o meu cônjuge, ou se eu perder o meu filho. Isso é problemático, queridos, porque você está colocando a razão do seu viver em algo vulnerável. Em algo que pode morrer, que pode partir. E se essa pessoa sai e a sua vida acaba, o que acontece? Vida acaba é depressão. E é isso que a Bíblia nos fala do perigo da idolatria. Ou seja, você fazer de uma pessoa ou coisa o seu Deus. Idolatria, fazer de uma pessoa ou coisa o seu Deus. Aquela pessoa ou aquela coisa que atribui à sua vida significado. E aí é problemático. Porque você está fazendo daquilo o seu Deus. E se o seu significante, pelo contrário, é Jesus, é o Deus das Escrituras, você está tranquilo. Porque Deus é sempre bom, Deus é eterno, nele não há sombra de variação, ele nunca vai te abandonar, nunca vai morrer. Agora, se você colocar o significado da sua vida em coisas vulneráveis, você está vulnerável à depressão. Então, o que você tem que fazer? Fazer de Deus o seu Deus. Parece óbvio, não, mas eu sou cristão. Não, querido, mas na prática mesmo, muitas vezes o que te traz significado é uma pessoa, ou é uma coisa, ou é um sonho, ou um projeto. Se esse projeto não der certo, minha vida acaba e cai em depressão. Aquilo é o seu Deus. O que te traz significado é o seu Deus. Então, esse passo é muito importante. Que Deus seja o teu Deus. Muito importante. E no verso 5, segunda parte, ele diz, o meu coração exulta em tua salvação. O que quer dizer isso, né, queridos? Que Deus nos salva. Davi, por exemplo, ele teve muitas crises porque ele sofreu muito de culpa por ter adulterado e por ter matado uma pessoa. E com isso ele perdeu as rédeas dos filhos, perdeu o povo, a moral. Ele falhou como pai, falhou como rei, falhou como servo de Deus, como ser humano. Mas ainda assim, Davi diz, o meu coração exulta em sua salvação. Em outro salmo, Salmo 3, ele diz, Deus me faz andar de cabeça erguida. Agora, como é que um homem que adulterou, matou outro ser humano, foi um colapso como pai, ele chega diante da vida, nesses termos, e fala, Deus me faz andar de cabeça erguida. Porque ele confiou na misericórdia de Deus. Ele confiou que Deus é um Deus que perdoa. É um Deus que dá chances de recomeçar, como nós cantamos. Isso, queridos, sem Davi saber do que Deus faria na cruz. Imagina nós, como nós podemos ter essa confiança. Não importa o que eu cometi no passado, Deus me perdoa. Jesus chegava às pessoas com a vida em pedaços e falava, perdoados estão os teus pecados. 1 João capítulo 1 nos dá a garantia plena. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Qualquer culpa que você traga da sua vida, saiba que Ele te perdoa. E como saber que Ele te perdoa? Bom, está aqui, né, queridos? Já foi perdoado, esse perdão já foi concretizado na cruz. Basta você se arrepender e confessar a Ele em gratidão. No verso 6, diz, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha só, queridos, o coração de Davi, isso é lindo. Ele, num estado depressivo, ele fala, eu vou cantar pelo bem que Deus tem me feito. Como assim? Que bem? Eu estou todo arrebentado e ainda assim ele fala, eu vou cantar e pelo bem que Deus tem me feito. Que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, encham-se do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Cante, tem o ditado popular, quem canta seus males espanta. Então, isso é um princípio que está nas Escrituras. Cante para se encher da presença de Deus e dê graças constantemente a Deus por todas as coisas. Isso foi uma coisa que me deu um estalo quando eu estava nesse estado, porque eu pensei, meu Deus, uma das coisas mais caras, mais preciosas para mim é a gratidão. Sempre foi, eu sempre tive um coração de agradecer muito a Deus.
E de repente, nesse estado cinzento, de anedonia, de apatia, eu não queria agradecer por nada. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder algo que para mim é vital, que é a gratidão. Eu falei, não, isso não pode permanecer. E eu comecei a agradecer, mesmo não querendo. Falei, eu sou grato por esse alimento que estava sem sabor, sou grato por ele, sou grato por esse dia, sou grato porque posso levantar da cama, não vou ficar nela, posso levantar na cama, trabalhar e ter Deus comigo caminhando dia após dia. Gratidão, passei a agradecer. Importantíssimo. E por fim, não se isolar, querido. No Salmo 88, que é o Salmo mórbido, Davi diz, eu estou sem amigos, estou sem companheiros, a minha única companhia são as trevas. E não pode ser assim. O depressivo às vezes quer se isolar, não pode ser assim. Há pessoas que nos amam e a gente tem que desfrutar delas, dar valor a elas e estar perto delas. É importantíssimo não se isolar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu superei um monstro desse, olha. Porque às vezes as pessoas superam isso com remédio e tal, mas fica tendo recaída, a pessoa, você vê que ela não está muito equilibrada, que tem um resquício ali de alguma coisa. Queridos, quando vem Jesus mesmo, não sobra nada. A luz resplandece, como diz as Escrituras, as trevas têm que fugir. Você é totalmente restaurado, você fica totalmente equilibrado, em absoluta paz. Eu transbordo de alegria, como diz Jesus. Quem vem para Cristo, quem crê em mim, do seu interior, flui rios de água viva. E é isso que nós temos que viver. Não dá para viver assolados na alma de jeito nenhum. Então são 7 coisas que eu citei. Primeiro, não desistir jamais, mas seguir adiante, confiando em Deus. Segunda parte, cuide da sua questão física, para que você não lute em 2 frentes. Faça um exercício. Isso é uma recomendação, inclusive, médica. Médicos passam isso. Ou façam uma atividade lúdica, de dança, ou algo coletivo, como um esporte. Confie em Deus, queridos. Confie que Ele vai te dar forças para tirar disso. Então tenha fé. E com isso, abandone pensamentos negativos. Cultive pensamentos bons. Faça de Deus o teu Deus. O significado da tua vida tem que ser Deus. Senão, não tem solução. Se o Deus da sua vida for uma coisa, um projeto, uma pessoa, não tem como. Deus tem que ser o teu Deus. Confie no perdão dele, não se martirize com culpa, agradeça sempre e venha conviver. Ainda mais aqui na igreja, né, que nós temos pessoas para nos abraçar e para estar conosco. Deus é um Deus que fortaleceu Davi, que fortaleceu Elias, que fortaleceu Jeremias, que fortaleceu a mim, que fortalece a todos nós, para a cada dia podermos continuar batalhando. Quero que vocês aqui da frente não fechem os olhos. Conversa com teu pai. Converse com ele como Davi fez. Que não importava o estado de tristeza, ele recorria a Deus. Ele corria para Deus. Ele ia até Deus. Porque nele, queridos, nós temos sempre braços abertos. Nós temos nele sempre um abrigo, um refúgio. É o bálsamo dele que pode nos sustentar. Senhor Jesus, nós como igreja, tua palavra diz que nós podemos clamar a ti e ligar na terra para que seja ligado nos céus. Queremos clamar pela ajuda do teu Espírito Santo, teu Espírito que é chamado um consolador, que nos dá forças para caminhar, que o Senhor possa soprar o vento que vem dos 4 cantos e fortalecer cada alma aqui, como tu fortaleceste os teus servos ao longo da história e fez de homens fracos fortes, mesmo em períodos de dor, como o apóstolo Paulo, e ele chega a dizer: agora estou fraco, mas é aí que eu estou forte, porque Deus vem com a sua graça sobre mim. Senhor Jesus, fortalece cada um aqui, dá a força para prosseguir, para continuar caminhando, confiando no teu amor, porque esse é o alicerce, essa é a confiança que nós podemos caminhar, que venha o monte de pedras que vier, o Senhor estará conosco para atravessar tudo isso e chegar do outro lado, chegar no lugar da segurança,
e chegar no lugar da paz. Que o Senhor possa intervir em talvez problemas que vieram, que talvez estejam causando essa dor, essa depressão. Vem, Senhor, socorre a cada um nas suas angústias, nos seus problemas. Dá força para superar traumas do passado, para deixar no passado as coisas do passado e superar isso para uma nova vida em Ti. E que o Senhor venha com o Teu bálsamo, curando cada alma aqui, para que possamos enxergar a luz no fim deste túnel, para ir adiante na força do Senhor. O Senhor é o nosso escudo, o nosso libertador, o nosso salvador. Então salve e liberta. Que o Senhor possa, Senhor, trazer boas novas a cada um aqui, a cuidar dos corações quebrantados, a anunciar liberdade a cada cativo e proclamar a Tua bondade sobre as nossas vidas. Consola, Senhor, todos os que andam tristes e todos aqueles que choram. O Senhor possa trocar o pranto pela alegria, o espírito deprimido por um manto de louvor, como diz Isaías 61. Que o Senhor possa reconstruir e restaurar a alma de cada um aqui, nos tirando dos escombros, nos tirando das ruínas, renovando tudo, Senhor. Tudo que está devastado, o Senhor faça algo belo em nossas vidas. Em lugar da vergonha, em lugar do choro, em lugar da dor, venha uma porção dupla, venha vitórias, venha a Tua graça sobre nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.